Oi pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Frights. E hoje vamos encerrar o segundo livro, Fat, né? Bom galera, como vocês sabem, eu vou deixar o epílogo lá do Stitch Wraith, né, pra trazer depois, juntinho, né, pra não ficar confuso. Até porque essa primeira parte do epílogo do Stitch Wraith é bem fora de ordem. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar sobre a terceira história desse livro, que é Out of Stock, fora de estoque. Nosso protagonista é um garoto chamado Oscar Ávila e, bom, ele é muito azarado na vida. Ele perdeu o pai quando era muito novo por causa de uma infecção fatal. Ele e a mãe tiveram que se mudar para uma casa mais humilde. E enquanto os outros garotos da idade dele ficavam brincando, ele passava boa parte do tempo ajudando a mãe dele no trabalho dela, né? Que ela trabalha numa casa de repouso chamada Royal Oaks. E, tipo, ele é mó fã da Fazbear, da Freddy Fazbear, né? E nesse universo, eles meio que também criaram uma linha de brinquedos. E o personagem preferido do Oscar é o Plush Trap Chaser, ou então Plush Trap Perseguidor, né? Que é basicamente um brinquedo que corre e morde. Pois é. E como ele é tão azarado, né? O Plush Trap Chaser vai entrar nas lojas para ser vendido numa quinta quando ele estiver na escola. Ele tem dois melhores amigos que são o Raj e o Isaac, e eles ficam debatendo, né, o que é que eles vão fazer, porque eles não podem matar a aula. E tipo, eles têm compromisso, então no máximo eles só vão poder sair de 3:30 ou 4 da tarde para pegar o Plush Trap Chaser, se quiserem comprar, né? Eles iriam ter que esperar. E o dia passou longo no colégio, foi bem arrastado. E para variar, na última aula, o Oscar foi chamado à diretoria. E aí ele fala pro Red e pro Isaac que se der 3:30 e ele ainda não tiver aparecido, não esperem por ele. Vão para a loja e comprem o Plush Trap Chaser. E ele foi chamado na diretoria, né, porque ele não tem celular. Então a mãe prefere ficar ligando para outros locais para se comunicar com o Oscar. E basicamente tem um senhorzinho lá, né, na Royal Oaks, que é o senhor Devereux. E ele não tá bem. Uma outra enfermeira lá, né, que é a Connie, tá ocupada. E o senhor Devereux solicitou, né, a presença do Oscar. E aí ele já pensa, ai meu Deus, eu provavelmente vou ficar até tarde. Aí ela até fica chamando ele de meu homenzinho, que geralmente é quando ela precisa mesmo de ajuda. Ele imagina que ia ficar lá até tarde, provavelmente não ia conseguir o brinquedo que ele queria, né? Porque o senhor Devereux não colabora muito. Ele chega lá no trabalho, né? Tromba com a mãe, dá um abraço nela e tal. Ele sempre gosta do abraço da mãe. E basicamente, quando ele vai no quarto do Sr. Devereux, ele é informado, né, que uma tal de Marilyn tá tentando roubar a alma do velho. E aí ele tenta persuadir o senhorzinho, dizendo, não é bem assim, senhor D. Olha, ela te ama, vocês dividem o quarto há quase 2 décadas, né, então eu não acho que ela vá querer roubar sua mente. Ele, não, ela tá tentando roubar minha alma e tal, essas coisas. Ele, olha, e se ela estiver tentando pegar emprestado? Ele, olha, ela teria que pedir minha permissão primeiro, né? Aí ele, meu pai do céu. Mas, basicamente, a Marilyn é uma gata. Uma gatinha de rua que um dia apareceu lá. Os funcionários nem se incomodaram e ela ficou acomodada lá no quarto do Sr. Devereux. E o Oscar dá uma desculpa lá, ela meio que ronrona, né? E o senhor Devereux fala, parece que ela tem uma dívida com você, garoto. E aí ele olha, né, o Oscar meio assim pra baixo, ele, ó, garoto, minha alma pode estar em risco, mas o seu coração parece estar no fundo do abismo. E o Oscar, né, lembra que a vida dele é cheia de quases, tipo, ele quase teve uma infância normal com o pai, mas o pai morreu. Ele quase foi escalado pro time de beisebol, mas ele teve um ferimento no joelho que impediu. E ele quase teria o Plush Trap Chaser, mas ele tava ali, né, em Royal Oaks. E aí o senhor Devereux entendeu tudo errado, pensando que o guri tava com uma desilusão amorosa, dizendo que o amor é algo belo, até fazê-lo em pedaços. Ele, não, é um brinquedo besta aí.
Ele, mas esse brinquedo aí que você tá falando é só a raiz no chão. O motivo do seu anseio está mais abaixo. É o solo que alimenta esse anseio. Você arou muito solo por anos e nunca pôde colher os frutos. Os melhores agricultores são os que sabem a melhor hora de colher a lavoura. Mas, às vezes, você tem que saber quando ir ao ataque, mesmo quando não pareça possível. Ele fica meio confuso ali. Vá, garoto. Vá atrás do brinquedo que você quer. Vá colher seus frutos. Ele, mas e se tiverem vendido tudo? Ele, alguém na internet deve ter, né? Pare de arar o campo, hora de colher, vá. E aí, uma enfermeira aparece, dá um remédio pro Sr. Deverox, que já cai no sono. Ele vai lá, dá um abraço na mãe. Foi até rápido, né? E ele fala que vai encontrar o Red e o Isaac, né? Só que aí o secretário lá de Royal Oaks falou, né, que o Isaac deixou uma mensagem para eles se encontrarem no shopping, não na loja de brinquedo. E ele vai correndo, pega um busão e ele vai, corta e entra pela entrada leste do shopping. Lá basicamente tem uma loja velha chamada Empório, né, que é uma loja que tá quase caindo aos pedaços, mas sempre que ela vai falir, algum milionário, benfeitor compra. E para eles estarem ali no Empório é porque os amigos provavelmente souberam de alguma coisa. Só que parece que boa parte da cidade também soube, tá uma fila enorme. E todos os outros, ele acaba encontrando os amigos na fila, né? Ele vai pra lá, pro local que eles estão, e eles explicam que todos os outros lugares esgotaram. Ele, peraí, mas aqui tem? E eles, olha, nas prateleiras não, mas nós vimos o Ted, né? Ele tava com uma sacola enorme numa vitrine. Ele até tentou esconder, mas acabou mostrando pra gente o topo da caixa. Com certeza é um Plush Trap Chase. Eles, mas como? Ele, olha, a irmã dele tá saindo com um gerente. E ele pode ter deixado escapar que recebeu um pequeno estoque. Provavelmente ele queria vender na internet, né? Pra ganhar grana. Mas enfim, uma moça que está na frente deles é a secretária do colégio, né, que ele chama de Senhora Fera, e ela tem 5 sobrinhos. Só que ela não pode, né, comprar para todos, pois tem um limite de venda para uma pessoa só. De um por pessoa, perdão. E aí, basicamente ela compra um Plush Trap Chaser meio receosa, né, porque ela queria 5, mas não conseguiu. E eles olham de relance, ela nem pega uma sacola, ela só pega a caixa e vai embora. Mas basicamente o coelho tem olhos esbugalhados, dentes pontiagudos enormes. E aí, né, chega a vez dos 3 amigos, eles falaram que não importa se é um por pessoa, eles vão dividir mesmo, se só tiver um. Só que o funcionário fala que esgotou. E aí o Oscar fica mó desesperado, né? Só que aí ele entreouve uma conversa entre alguns funcionários ali perto, né, num corredor. Enquanto o balconista tenta acalmar, né, o pessoal que tá lá, revoltado, que acabou. Basicamente, um Plush Trap Chaser acabou sendo devolvido, né? Pois ele parece ser mais realista do que descrito. E eles até consideram chamar a polícia, né? Uma mulher que tá lá se chama Tônia e ela é a gerente assistente do local, né? Ela tenta acalmar o pessoal dizendo, olha, acabou e tal, só que o Oscar diz, ei, não, vocês têm um. Eu escutei lá atrás, ela, não, aquele tá com defeito e tal. Ele, parece bom pra ela. Confia, garoto, você não vai querer, ele tá com defeito. De qualquer forma, não está vendo. Os clientes estão furiosos e tal, o Red e o Isaac até dizem, cara, vamos embora. Ele, não, eu vou comprar mesmo assim. E aí começa um motim de clientes, né? A Tony acaba chamando a segurança. Nesse momento o Oscar, nossa, ele não pensou. Se ele tivesse pensado, ele não faria isso. Basicamente o que ele fez? Ele saiu correndo, pegou a caixa do Plush Trap Chaser, estava meio toda amassada, né? Jogou o dinheiro lá que ele e os amigos tinham juntado no balcão e saiu correndo. Ele roubou o boneco. Meu pai do céu. E aí, né, o Red e o Isaac sem escolha, né, correram atrás deles e eles são perseguidos por seguranças. E, tipo, ele sabia que eles estavam errados. Mas, enfim, eles vão correndo. São seguidos por 2 seguranças que acabam desistindo, porque eles entraram numa propriedade privada, né? Mas mesmo assim, eles saem correndo até chegar na casa do Oscar. E aí ele diz, gente, tecnicamente não foi roubo, né? Eu deixei dinheiro. O Isaac chama ele de idiota, né? Só que pelo tom de voz deu pra perceber que eles odiaram a atitude do Oscar. No caso, eles não gostaram que ele roubou o brinquedo.
Mas eles não o odiavam como pessoa, eles continuavam gostando dele. E aí eles percebem, né, que esse boneco do Plush Trap Chaser tá meio estranho. Não tá atendendo bem as expectativas deles, né? E o Oscar até conta que o Red e o Isaac nunca ligaram muito pra isso, pois eles sabiam que ele não tinha tantas condições assim. Os brinquedos geralmente eram de segunda mão e tal. E, bom, é até um brinquedo simples, né? O Plush Trap Chaser só faz correr e morder. Mas o Oscar queria do mesmo jeito porque era o brinquedo que todas as crianças queriam. As únicas que não iam conseguir eram justamente as que os pais não tinham condições e que acabavam tendo que comprar uma cópia de segunda mão. E é por isso o grande motivo, né, do Oscar querer. Ele não queria ser um quase, ele queria sim o brinquedo para pertencer, né, esse sentimento de pertencimento. Mas de volta para a estranheza do Plush Trap Chaser, os dentes dele não são pontiagudos, esses são amarelados e parecem humanos. Os olhos também são bem molengos, o Isaac até toca, né? Ele é o mais baixinho dos três, mas enfim. E aí o Greg, não, perdão, eu tô confundindo. O Greg é o protagonista de Fat, perdão, galera. Mas enfim, né? O Oscar, ele fala, né, que escutou alguns funcionários conversarem sobre chamar a polícia por causa desses olhos e dentes humanos. Aí ele, olha, não é como se tivéssemos visto os outros Plush Travis Chasers de perto, né? Provavelmente eles também são tenebrosos. E aí eles até zoam, dizendo, Oscar, você conseguiu nos roubar o único que parece um híbrido meio humano, hein? Mas enfim, eles tentam abrir a boca do bicho, né, pra tentar ver melhor, só que não conseguem de jeito nenhum. Ele vai na cozinha, né, pega uma faca de manteiga, vai forçando e a faca quebra. Pois é, a faca quebra. E aí eles decidem que vão tentar ligar o bicho pra ver se a mandíbula abre, né? Eles vão mexendo, encontram um alto-falante, acho meio estranho, mas eventualmente o botão de liga e desliga tá no pé, né? E inclusive eles tiraram da caixa a parte mais pesada do bicho, é a cabeça e os pés. De resto ele é bem leve. Só que o bicho não liga. Eles até tentam botar uma pilha nova nele, né? Mas mesmo assim nada acontece. E aí tá lá na caixa escrito um negócio que eles tinham esquecido. Anda no escuro, congela na luz. E aí, né? O Oscar fica meio que lembrando a maré de azar que ele tá tendo. Porque, pô, isso deve ser uma consequência por ele ter roubado o bicho. Ele vinha todo defeituoso. Mas, enfim, ele vai dormir. O Oscar, o Red e o Isaac foram pra casa, né? No dia seguinte, ele acorda, toma um susto, né? Porque o Plush Trap Chaser está ali, mas está parado no mesmo canto em que ele estava. Eles até tinham tentado fechar a cortina, mas ainda estava claro, então o bicho não andou. A mãe do Oscar, né? A senhora Ávila, ela tá lendo um jornal que tá comentando sobre um roubo que teve de um brinquedo e envolveu alguns garotos, né? E nesse momento o Oscar ele se sente muito mal, mas aí que tá o dilema dele, né? Eu falo a verdade pra minha mãe que já aparenta tá sabendo de alguma coisa e corro o risco de ferrar com os meus amigos, ou eu minto, decepciono ela, mas livro a cara deles da situação. E aí, com um pesar no coração, o Oscar mente pra mãe, né? Dizendo, não, deve ter sido depois que a gente foi embora e tal. E aí ele vai se sentindo morto por dentro. Porque, tipo, a mãe só fica ok, né? Porque dá aquela sensação de que ela sabe a verdade, mas não fala. Enfim, os dias vão passando, ele vai se sentindo cada vez mais mal e resolve devolver, né, o brinquedo. Os amigos dizem, ó, cara, deixa isso pra lá. Aí ele, olha, minha mãe sabe. Ela não me falou, mas eu sinto que ela sabe. A questão não é o dinheiro ou o brinquedo, galera. E sim que eu roubei. Nós não somos ladrões. Mas tudo bem, eu fiz isso. Vocês tinham uma escolha. Vocês podiam me deixar pra lá, mas escolheram vir comigo. Então, olha, eu roubei o brinquedo, eu vou devolver, tá bom? Vocês não precisam ir comigo. Mas mesmo assim, eles são amigos de verdade. Eles não deixam o Oscar na mão, vão com ele. Só que aí que tá. Eles chegam no Empório, mas cadê o Empório? No local que ficava, né? Agora tem um hall do Halloween do hall. E aí, né, eles perguntam pra uma moça no balcão pra onde o Empório foi. Ela, sei lá, só assinei um formulário e, bom, eu tô aqui, né? Devem ter se mudado de local. Ele, mas eu preciso devolver isso. Ela, peraí, é o que eu tô pensando? Aí ele, sim, ela, olha, você pode vender isso por uma grana, cara, uma fortuna. Ela, olha, isso não é meu. Ela, agora é.
E aí ele vai, né, até os amigos que estavam se distraindo com algumas fantasias de Halloween e diz, ó, seguinte, galera, não dá pra devolver. Aí eles, ó, tentamos, né? E aí eles decidem esboçar um plano, né, pra caçar doces e tal, porque do outro lado dos trilhos da cidade, no lado leste, né, tem boatos de que os doces são melhores. E aí eles voltam pra casa do Oscar, o Red e o Isaac ficam jogando videogame. Eles sentem que uma tempestade está vindo a caminho, né? Já tinha dito que estava sendo noticiado isso. E pô, ele continua mexendo lá no Plush Trap Chaser, nada de ligar. Ele tentou tudo, mas não funcionou. E aí o Isaac até sugere, né? Jogarem um brinquedo fora e tal. Ele, ó, nós tentamos fazer o que era certo, né? Mas era como se houvesse um motivo pra ficar com aquela coisa, pois não... simplesmente não dava. Aí ele vira e diz, ó, se tu tiver possuído, pisca 2 vezes. Nada acontece, mas ele escuta um chiado baixo, né? Ele tá analisando o brinquedo e percebe que tem um conector, né? Na mandíbula. E aí o telefone fixo da casa toca. E ele atende, né? A mãe dizendo que precisa de ajuda no dia seguinte, pois muitos lá no Royal Oaks pegaram atestado, né? E ela vai ter que resolver segurar as pontas por lá. Pelo tom de voz, ele percebe que ela sabia que ele ia ficar chateado, pois no dia seguinte era Halloween. Ele queria, né? E pegar doces com os amigos. E aí ele não aguenta, ele acaba explodindo, né? Dizendo, ah, pelo amor de Deus, você me trata como se eu fosse um adulto, como se eu tivesse que ser que nem o pai e tal. Ah, é, mãe? Olha, o seu homenzinho aqui, eu roubei aquela droga de boneco. E aí, né? Um silêncio na linha. Ela desligou. E aí, né, ele se foca de novo lá no boneco, no Plush Trap Chaser. Ele pede pro Red emprestar o carregador do celular. E aí quando ele vai botar no conector, né, meio que tudo fica escuro e ele percebe que ele foi jogado pro outro lado do quarto. E aí basicamente a tomada queimou, né, a energia ali parou de funcionar. Só que ele meio que percebe um movimento vindo do Plush Trap Chaser. Ele olha pra lá, nada acontece, né, ele vai fechar a porta do quarto e escuta a voz do Raj, mas o Raj não falou nada. O Raj estava na sala com o Isaac. Então eles vão lanchar, né, bolar um plano lá dos doces. Ele, ó, gente, eu não vou poder ir. E aí, novamente, eles provando que são mó amigos. Eles, ó, cara, relaxa, nós vamos pegar doces, mas vamos dividir pros 3, essas coisas. Nossa, isso é uma coisa que eu curti nessa história, foi a amizade mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas, enfim, o Oscar até fica mais tranquilo, pois ele podia não ter muitas coisas, mas ainda tinha uma mãe que precisava dele e amigos que sempre estariam lá por ele. Só que aí, né, tipo, já escureceu e as luzes do bairro acabam por causa da tempestade. O apagão foi geral, deve ter acertado a rede elétrica. E aí ele pega, né, 2 lanternas, ele joga mais leve lá pro Isaac, fica com a mais pesada, e o Raj fica com a lanterna do celular, né? E a última vez que houve um apagão foi em maio, durou 2 dias. Só que aí eles começam a escutar algumas batidas, né? Vindo da porta de um quarto, do quarto dele. Eles vão até lá e começam a ver um buraquinho se abrindo na porta. O Plush Trap Chaser tá abrindo a porta na base da dentada, meu irmão. Pois é, e aí quando ele meio que termina, a maçaneta acaba caindo, ele empurra a porta, né? Ele tem 1 metro de altura. E os dentes estão lá abertos, o pedaço da faca ainda tá preso e tem sangue reluzindo. Ele começa a perseguir os meninos, né, que vão pro quarto da mãe do Oscar. Ele rápido, subam em algo, o mais alto que puderem. Eles fecharam a porta, né, ele lá, roendo para entrar. Acaba que o Oscar vai pra cima de uma penteadeira, o Isaac pra cima do gaveteiro e o Raj se espreme na cabeceira da cama, né. O Plush Trap Chaser entra no quarto, analisa um pouco e vai até o gaveteiro, né, o Isaac, ele tá de brincadeira com a minha cara, né. E ele deixou a lanterna jogada no corredor. Então o Oscar vai, né, se estica, consegue iluminar o Plush Trap Chaser nos olhos e ele congela. E, tipo, a situação tá toda irregular. Tipo, o bicho tá lá parado, ele começou a roer a perna do negócio. E eles, olha, cara, você vai ter que descer daí e vir pra cá. Pense numa tensão, galera. E aí, o Raj, do nada, a voz dele vem de um canto, né? O Oscar se distrai, ele, não, bota a luz pra cá. Nossa, foi na hora que ele tava descendo. O Plush Trap Chaser tava quase fechando a mandíbula na perna do Isaac. Enfim, ele corre pra penteadeira, né? Mas a pilha da lanterna do Oscar falha. Então os 3 correm para dentro do banheiro. Enquanto o Plush Trap Chaser fica lá tentando roer a porta.
Ele pede pro Raj pedir ajuda, né? Ligar pra polícia pelo celular, só que tá sem sinal. Ele, tá bom, gente. Vocês abrem a porta, eu congelo ele, e aí vocês vão pra cozinha e usam o telefone fixo. E tipo, ele tá com a lanterna que o Isaac pegou no corredor quando eles foram pro banheiro, né? Só que aí eles abrem a porta, né? O Poltergeist fica lá, assim, parado, porque ele só fica paralisado quando a luz bate nos olhos, né? Quando ele olha pra luz. Eles vão pra lá, só que as linhas telefônicas também já eram. A situação deles está péssima, pois uma lanterna já era, eles estão só com uma outra lanterna e o celular, tá sem linha telefônica e sem sinal. Só que aí eles dizem, cara, como é que tu vai sair daí? E aí eles tentam, né, virar o Plush Trap pra olhar no espelho, pra eles direcionarem o reflexo da luz, só que não dá certo, parecia que ele tava travado no chão. E aí ele pede pro Isaac ficar segurando a lanterna por cima da cabeça do bicho. Meu pai do céu. Só que aí, quando o Oscar vai, né, meio que passando assim, a lanterna começa a falhar. E o bicho é tão cabuloso que ele imita a voz da mãe do Oscar. E aí a lanterna começa a falhar, né, fica piscando num efeito estroboscópico, né, e o Plush Chaser fica assim, ó. Nos intervalos, virando a cabeça pro Oscar. Quando a lanterna apaga e ele vai atacar, os três saem correndo. E aí o Raj tá com a mão tão suada que o celular sai voando dela. Eles vão até a garagem, tentam abrir o botão do portão, só que tá sem energia. Então eles vão procurando desesperados a trava de emergência. E o Isaac pergunta, né, pra onde eles vão depois disso. E aí o Oscar sugere irem pro trem, né. Eles conseguem erguer o portão bem na hora que o Plush Trap Chaser rói a porta, né, lá da garagem. Eles conseguem passar pro outro lado, bater no portão. Ele começa a roer lá o metal, pelo amor de Deus. Eles vão correndo desenfreado na direção da linha do trem, que fica bem longe. E o Plush Trap Chaser vindo atrás, lá, correndo. Uma hora o Oscar olha pra trás, né, e o bicho tá perto bastante pra ele ver o branco brilhante dos olhos vazios dele. Ele diz, não desacelere, continua correndo. Eles perguntam, né, como ele sabe se um trem vai passar ali. Eu não sei. Mas eles estão quase chegando, né, eles sobem na colina, vem o lado leste da cidade, tá todo iluminado. E aí eles vão correndo, só que aí, né, quando eles descem a colina não vem mais a luz. E se o trem não chegasse pra distrair, se o trem não chegasse a tempo, já era. Só que aí eles escutam a buzina, o trem tá a caminho, né? Só que eles pensam, não vai chegar a tempo. Aí o Oscar, vai sim. Vão pro outro lado dos trilhos. Eles, não, sem você não. Eles, confiem em mim, atravessem. Dessa vez tudo irá dar certo. E ele lembra lá do que o Sr. do que o Sr. D falou, né? Às vezes você tem que saber quando ir ao ataque, mesmo quando não pareça possível. Ele finalmente entendeu o que a frase significava, né? Às vezes não se encontra a sorte. Às vezes você tem que fazer a sorte. E quando a encontrar, tem que saber quando segurá-la. Ele subiu dos trilhos e ficou esperando, né? Ele meio que sentiu a luz do trem vindo pro Trap Chaser, ia com tudo e ele pulou de última hora. Ele pensa, eu morri? E eles, não, mas nós não sabemos como. E eles vão lá, né? Olham pro trilho e só tá os restos lá do Trap Chaser. Deu tudo certo. Finalmente um final feliz, né? Mas enfim. No dia seguinte, né, ele ajudou a mãe lá em Royal Oaks, numa espécie de doces ou travessuras às avessas, em que o doce ia até os idosos, não o contrário, né? E aí, basicamente, o Sr. Devereaux fala, né, para o Oscar que ele decidiu que se a gata vai mesmo roubar a alma dele, ela ganhou esse direito, né? Ela tá aninhada no colo. E ele pergunta como foi a colheita. Ele, ó, a safra foi ruim esse ano, mas eu fico feliz por ter cavado. E também, né, depois o Oscar voltou lá no hall de Halloween, né, e resolveu compensar a mãe, porque ela iria precisar trabalhar muito para pagar o conserto das portas. E aí ele comprou uma lanterna de abóbora, os doces preferidos da mãe, né, mas nunca viu tão triste desde a morte do pai. Mesmo assim, ela deu o abraço mais apertado que ele já sentiu na vida. Ela disse que nunca foi intenção dela depender tanto dele. Ele, mãe, tá tudo bem. E tipo, ele tava sendo sincero, pois apesar de toda a maré de azar, essas coisas, ele ainda tinha a mãe, ele ainda tinha os amigos. E realmente, tava tudo bem. Nossa, gente, que história fantástica, sensacional. Pra mim foi a melhor de Fazbear Friday, disparado. Tem tensão, o desenvolvimento é ótimo, os personagens eu gostei bastante. E o final também
foi bem bacana. Então, pra mim, é um 10 de 10. Fat já superou Into the Pit em várias formas. Todas as histórias são ótimas. Mas é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima com os resumos do terceiro livro de Fazbear Frights, que é 1h35 da manhã, ou 1:35 a.m. Mas é isso, deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fica com Deus no coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.